Olá, pessoal, muito bom dia! Ó, segunda do dia. Bom dia, segundou mais uma semana. Gente, eu tô muito animada essa semana. Muito animada, muito com a expectativa lá em cima. Porque o Senhor é bom, o Senhor nos dá visão. É sobre exatamente isso que nós vamos falar hoje. Vamos dar uma recapitulada aqui, rapidinho. Nós estamos na lição de número 30 de 40. Gente, falta apenas 10 dias para acabar esse projeto, desse devocional Plenitude que nós estamos fazendo, que é o da Camila Vieira. Que, assim, tá sensacional. Eu sou outra pessoa, desde quando eu comecei esse devocional. E se você pegar todas as lives e maratonar, você também vai se tornar outra pessoa. Porque as lições que este devocional traz realmente é para nos tornar mais plenos no requisito, no âmbito de espírito, alma e corpo, e a mente e a consciência, né? Então, assim, ela traz a ideia de que a plenitude, ela se dá, a gente vive a plenitude a partir do momento que nós entendermos, que nós temos a consciência de como funciona a tríade da nossa alma, a tríade do nosso ser, né? O espírito, alma e corpo. Então, quando eu tenho esse equilíbrio e eu decido com a minha mente, quem decide é a mente, a andar, a funcionar, a tomar as minhas decisões a partir da razão, né? Não da emoção, a entender a minha circunstância, a viver realmente no espírito, primeiro, porque o espírito ele tá ali ligado com Deus. A partir do momento que você reconhece Jesus como seu salvador, automaticamente o seu espírito tá ali andando com Deus. Então, você só precisa deixar ele governar a sua vida. Deixar mais o espírito governar. E a gente faz isso através da nossa mente. A nossa mente, ela decide de forma racional, intencional e constante. Constante por quê, Juliana? Porque é um exercício, gente. A vida inteira nós fomos ensinados, ensinados a viver de fato com a emoção. O mundo nos ensinou, né? Não tô falando só nossa família, nossos hábitos, mas o mundo, ele gera isso em nós. Você tem que viver aquilo que você sente, você só vive uma vez, você tá aqui nesse mundo, a vida passa rápido, então você tem que viver as suas emoções. Gente, isso tudo nos leva a viver de forma automática, a viver como manada, a não viver realmente a nossa real essência, aquilo que o Senhor nos chamou para si, entende? Então, a partir do momento que a gente escolhe viver racionalmente, a gente tem de fato a consciência. Qual é o nosso propósito? Eu não fui chamada para fazer o que você foi chamada. E tudo bem. Eu não fui feita para fazer aquilo que você foi feita. A nossa essência é diferente. Nós fomos feitos de forma única por Deus. E quando a gente entende isso, a gente entende qual que é o nosso lugar, a gente entende qual que é o nosso propósito, a gente sabe dizer não, a gente aprende a dizer não para certas situações, certas coisas que querem nos encaixar. A gente entende que certas ambiências não é pra gente. Então, gente, de forma assim, racional, é o que esse devocional nos ensina a viver. Então, nós já passamos por tudo, né? Eu convido você a ver essa live, a ver todas as lives que estão lá no meu feed. Já se passaram 30, essa é a 30ª. Eu nem eu acredito, gente, que eu já estou na 30ª live. Glória a Deus. Então só faltam 10, tá? Só faltam 10 lições, 10 temas pra gente finalizar este devocional. E aí, claro, no decorrer de tudo isso, no decorrer dos dias, colocar em prática, né? De forma consciente e constante. Dia após dia, você vai entendendo e vai sendo direcionado pelo Espírito Santo. Então nós já passamos por identidade, por consciência, pelo tema, né? Pela obediência, pela humildade, né? E ali nós trouxemos racionalmente e consciente todos esses temas e como a gente deve aplicar
no nosso dia a dia, na nossa ambiência, com as pessoas que a gente convive, né? E aí, de certa forma, fazendo escolhas mais assertivas. A partir do momento que você entende a sua identidade em Deus, em Cristo, fica fácil, fica muito fácil você escolher, você entender, né, todos esses temas. E aí, nós estamos no tema de visão positiva do futuro. Nós já falamos sobre sorrir para o futuro, né? Por que eu devo sorrir para o futuro? Porque eu confio em Deus, apenas. Porque eu sei o que eu estou construindo. Porque eu sei o que me aguarda o futuro. Porque eu sei a semente a qual eu estou plantando agora. Então, por isso que eu vou construir, por isso que eu vou sorrir para o meu futuro. Eu sei as sementes a qual eu tenho plantado, né? E aí nós falamos sobre construindo uma visão por meio da fala. O que eu tenho dito, o que eu tenho falado. A profecia, nós falamos sobre profecia, que a profecia nada mais é que a palavra lançada à frente. E que todos nós temos essa missão, essa função, esse dom mesmo, de profetizar, de declarar, não só sobre a vida, a nossa vida, mas sobre a vida dos nossos filhos, da nossa família, sobre todas as áreas da nossa vida, as nossas finanças, as nossas relações, sobre tudo, né? Então, construindo um futuro positivo por meio da fala. E, de forma consciente, deixar de falar coisas ruins, mesmo que seja sem intenção. Porque a palavra lançada, ela não tem intenção, ela não precisa da sua intenção para ela gerar vida ou gerar morte. Só o fato de você ter lançado, falado, declarado, ela já cria uma frequência. Tudo é frequência, gente, tudo, né, é energia, né? Então, você tem esse poder, através da sua fala, de gerar vida ou gerar morte. Então, de gerar uma visão positiva através da sua fala. E hoje, nós vamos falar sobre visão. Indo além do que se limita a sua visão. Até onde você é capaz de enxergar, ali ainda não é o fim. Nós, meros humanos, né, vemos por vista, até onde eu sou capaz de enxergar. Mas Deus te convida hoje a enxergar por fé. É aonde ali você não vê. É aonde aonde a sua visão termina, é ali que a sua fé começa, entende? Então, hoje o nosso devocional, nós vamos entrar muito nessa parte, tá? Bom, eu vou compartilhar a leitura, como sempre, tá? Para que nós possamos discorrer aqui em pensamentos, ideias, e ali vai ficando mais fáceis, tá? A nossa referência bíblica está em Abacuque 2, o 2 e o 3, que fala assim: Então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Gente, é Deus falando ali com Abacuque. O livro de Abacuque é como se fosse, mais um diálogo entre Abacuque e Deus, né? Essa resposta Deus deu a Abacuque quando ele estava apresentando ao Senhor suas orações e seus questionamentos sobre o motivo de tantas lutas, injustiça, destruição sobre o povo de Deus. Ele diz que vai ficar sentado esperando a direção de Deus. Mas Deus responde dizendo a ele: escreve claramente a sua visão em tábuas. Escreve o que você deseja. Ou seja, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não enxergue, não olhe para as suas circunstâncias, escreve a sua visão desejada, de modo que se leia facilmente. Pois no tempo apropriado, mesmo que demore, vai se cumprir. Quando a gente fala de visão, a gente fala de futuro, daquilo que a gente almeja, das nossas expectativas. Veja que Deus manda o agir na direção do que ele queria que acontecesse. Não era da visão atual, não era da visão da circunstância, era do que ele queria que acontecesse. Não era para ficar parado esperando Deus falar, Deus agir, Deus cair do céu, Deus mandar um milagre. Não, era para ele agir, construindo com clareza. Quando a gente fala de visão,
A gente fala daquilo que a gente quer, das nossas expectativas. O que eu espero? E muitas vezes a gente não sabe dizer. Muitas vezes a gente quer uma vida boa, uma vida próspera. Tá, mas como é a sua vida boa? O que é bom pra você, às vezes, não é bom pra mim. Deus fala, eu acredito que Deus recebe sua oração e fala, tá, minha filha, me fala como. Da onde Marçal, né? Me fala como, tá? Como é a sua vida boa? Como é a prosperidade que você quer? Como é o marido dos sonhos? Como é a sua casa? Detalha pra mim. Me dê clareza. Não que Deus precise de clareza, mas a clareza é pra você. Você construir a sua visão de futuro. Entende? Deus, ele quer te dar, mas ele tem tantas possibilidades dele te abençoar. Como que você quer? E Deus te pede clareza, te pede detalhes, porque Ele quer, de fato, conceder o desejo do seu coração. E quando acontecer, pode, no tempo determinado, pode demorar, mas vai acontecer, é o que Ele fala, é para que você exerça a sua fé. E para quando acontecer, você lembrar, poxa, Deus cumpriu o desejo do meu coração, porque Ele me deu exatamente o que eu pedi. Ele me deu exatamente o que o meu coração quis, nos detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Por isso que você precisa construir a sua visão com clareza. Deus estava ensinando a Abacuque um princípio. Este princípio fala que para acessarmos coisas que queremos viver e ainda não vivemos, precisamos primeiro ter clareza do que desejamos. Foi o que eu disse. Detalhes. Deus quer cumprir, mas me dê um marido, tá? Ele vai dar qualquer um. Ah, Senhor, me dê um emprego, tá? Mas qual emprego? Qual que é o seu emprego dos sonhos? Quanto você quer ganhar? O que você quer fazer? Que posição que você quer estar? Jesus, eu quero uma casa, tá? Aonde? Qual bairro? Quem você quer ter do lado de vizinhos? Como é a sua casa? É plana? É 2 andares? Detalha a sua visão. E não basta ter clareza, precisamos escrever a visão de maneira que facilmente seja vista. Hoje em dia fala-se muito de mural dos sonhos, né? Cara, se for facilitar a sua visão, tenha um mural dos sonhos. Construa, coloque imagens. Se for para facilitar a sua visão, se for para renovar a sua fé todos os dias, faça. Não ligue para o que o povo vão falar, isso é coisa de coach. Gente, pelo amor de Deus. O que importa é a sua visão clarificada do futuro, a sua fé fortalecida todos os dias. Não só pelas pessoas, não basta ter clareza. Precisamos escrever a visão de maneira que facilmente seja vista, não só por outras pessoas, mas principalmente por nós mesmos. Fale, sabe? Não tenha medo, não tenha receio. Eu falo quase todo dia para minha filha, nossa casa dos sonhos. Filha, eu ensino a Giovana, até ela tem um mural dos sonhos. Filha, qual é o seu sonho? O que você gostaria de ter, de fazer e de ser? Qual que é o seu sonho? Mãe, eu quero ser uma arquiteta, eu quero morar na casa dos sonhos, Ela tem o sonho dela. E quem sou eu para sabotar, para falar, nossa filha, imagina, nossa, tá longe isso de acontecer, hein? Jamais eu vou limitar o sonho, ainda mais de uma criança. Por quê? Porque eu sei que pela fé tudo é possível. A visão clara produz uma imagem em nosso cérebro. Isso daqui agora, fisicamente, tá? Espiritualmente é além daquilo que a nossa visão pode enxergar. É pelos olhos da fé. É aquilo que eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei por qual circunstância pode acontecer. Eu só sei que vai. Essa é a visão espiritual. Agora, a visão ali da física, a visão que os racionais precisam ter uma lógica, um fundamento, sabe? É quando a visão clara produz uma imagem no nosso cérebro. E você já aprendeu que o cérebro não distingue o que é real e o que é imaginário. Para o cérebro, o que nós colocamos na mente é aquilo. Ele não sabe, ele não entende o que é passado e futuro. E presente, ele não tem essa diferença.
Então, sabendo disso, todas as vezes que conseguir visualizar com detalhes o que deseja viver no futuro, cria uma nova memória. Ou seja, você cria uma realidade. Nossas memórias podem ser criadas por experiências que vivemos, que é a realidade, ou por visualizações que desejamos viver pela imaginação. Se você não consegue viver, criar experiências, então crie imaginações. Imagine. Voltando para a Bíblia, em Romanos 12, 2, que eu amo esse versículo, foi a partir dele que tudo mudou na minha vida, fala assim, ó, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, ou seja, eu preciso renovar minha mente diariamente, eu preciso ser capaz de imaginar, de escrever a visão do meu futuro, daquilo que eu almejo viver, dos meus sonhos, para que eu seja capaz de experimentar e comprovar. Porque eu comprovo quando aquilo, a minha imaginação, se realiza. O que eu comprovo, Juliana? A boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Mas eu só sou capaz de experimentar e comprovar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus quando eu passo a transformar e a renovar a minha mente. Quem não tem essa prática de escrever, comece. Fato. Eu sempre tive, de 2, 3 anos pra cá, eu já tenho assim, acho que uns 3, 4 cadernos de oração, de visão, do que eu quero viver, do que eu quero. Não é sempre, né, que não é todos os dias que eu tenho essa prática, mas quando eu decido escrever algo novo, que eu imagino, que eu sonho algo novo, crio uma expectativa, eu vou lá e escrevo. Bom, só que nós sabemos que nossa mente, ela tá em constante renovação. Então, para você que tem esse hábito já, eu convido você para reler. Pega seu caderno, releia o que você escreveu. Eu posso dizer assim, com 99% de certeza, que o seu desejo, ele vai ser alterado constantemente. Por exemplo, um exemplo. Esses dias, né, eu vi um Reels de uma moça falando, o que eu desejo pro meu futuro marido, né? Então ela tava compartilhando todas as ideias dela, que seja próspero, que seja bonito, que seja carinhoso. Ela foi colocando. Hoje, na nossa realidade, no nosso real circunstância de como o mundo tá, de como os valores estão invertidos. Hoje, aí ela tava falando, gente, hoje, se for homem, eu já tô feliz. Se for homem, sabe, eu já tô aceitando, porque as circunstâncias mudam, a realidade muda, ou seja, nós estamos transformando a nossa mente constantemente. E a nossa transformação, ela tem muito a ver com a nossa circunstância, com a nossa ambiência, enfim. Então, o que eu quero dizer, logicamente, obviamente, que isso é uma brincadeira, né? Essa questão tem a ver também muito com valores e princípios, então isso são inegociáveis, tá? Valores e princípios são inegociáveis. Lógico que para esse requisito a beleza não é o principal requisito, mas é algo primordial, claro. Porém, nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e os planos de Deus estão acima, os pensamentos, né? Lá em Salmo 27, Salmo 127, fala que os pensamentos do Senhor são maiores e melhores que o nosso, né? Então, nós precisamos, sim, estar constantemente renovando a nossa visão, aquilo que a gente almeja, né? Por quê? Porque conforme nós nos entregamos a Cristo, nós nos submetermos à vontade dele, nós temer a vontade do Senhor, o Senhor vai ampliando a nossa visão para aquilo que realmente importa. Às vezes você tá focada num detalhezinho tão assim, bobo. Por exemplo, se não tiver carro, eu não quero. Ô, gente, o que é um carro? Pelo amor de Deus, isso é detalhe, sabe? Isso é coisa
Além de ser coisa material, isso é detalhe. Que você está comparando um bem material com um caráter, entende? Então, renove. Agora aqui eu tô convidando você para quem já tem essa visão, esse hábito de escrever, de sonhar, de criar expectativa, renove as suas expectativas, a sua mente, para que você seja capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, entende? Podemos escolher sermos guiados pelo medo, pelas dificuldades, pelas circunstâncias atuais, ou podemos nos amoldar aos padrões deste mundo. Ou podemos não nos amoldar aos padrões deste mundo. Porque é isso que o mundo convida. A dizer, né, a ter uma visão de que o mundo tá difícil, de que as coisas estão difíceis. Gente, olha, como é difícil criar filho, como é difícil você ganhar dinheiro. É isso que o mundo prega. Que as circunstâncias atuais, que a gente precisa tomar cuidado, que a gente precisa... Mas como que você é regido? Qual que é a sua base, sabe? Não é se amoldar aos padrões desse mundo, entende? Não se conformar com as lutas e as dificuldades. Não se conforme com isso. Como fez o profeta Abacuque. O profeta Abacuque simplesmente ele falou, eu vou ficar sentado aqui. Enquanto eu não ouvir uma direção de Deus, eu não vou sair daqui. Ou seja, agir, que é bom, a fé, criar uma expectativa, ver além da visão, foi isso que o Senhor direcionou ele para fazer. Porque se dependesse das forças dele, daquilo que movia, da motivação dele, ele iria ficar ali, aceitando a dificuldade, aceitando aquela destruição, as lutas, as injustiças, iria ficar ali. Senhor, vou esperar o Senhor descer aqui e resolver esse BO. E perguntar para Deus tudo o que precisava ser transformado em nós, para que possamos viver um futuro diferente das dores do presente. E assim como Deus respondeu a Abacuque, uma das coisas que precisamos fazer hoje, mesmo em meio às dificuldades, é renovar a nossa mente e construir claramente uma visão positiva do futuro. Se você não tem esse hábito de sonhar, sabe, eu não falo nem sonhar, mas de escrever, colocar um papel detalhado, faça isso hoje. Detalhe a visão do futuro. Se possível, faça um mural dos sonhos. Coloque no seu celular, sabe? Coloque no seu celular o que você almeja em todas as áreas da sua vida. Eu tinha, na verdade, eu mudei. Mudei porque tem muita gente, sabe, do nada fica olhando a sua, sabe? Isso daqui é o que você quer? Nossa, quantas vezes? E às vezes, muitas vezes, aqui fala pra gente compartilhar e falar, mas o conselho que eu te dou hoje, inicialmente, proteja os seus sonhos, sabe assim? Proteja a sua visão do futuro. Mostre a sua visão apenas pra você, ali na sua mente, na sua imaginação, e compartilhe com poucas pessoas. Sabe aquelas pessoas que sentam na sua mesa? Que você sabe que não vão destruir os seus sonhos, que não vão falar, que bobeira, não vai acontecer. Isso daí você não precisa. Se for para compartilhar os seus sonhos, para você ouvir isso, não compartilhe. Obviamente, não compartilhe. Porque a fé, ela é individual. A fé, eu não consigo... Eu posso ter fé que algo vai acontecer de acordo com uma terceira pessoa, né? Não em relação a mim. Mas fé por você, fé por fulano, a fé é individual. Eu consigo ter para minha vida ou para circunstâncias a qual eu almejo. Mas fé pela pessoa, pela visão do outro, não. Infelizmente, não. Este é o poder sobrenatural da visão positiva do futuro. Ela projeta nossa mente e produz em nós todo o necessário para suportar a jornada, para fazermos o que precisa ser feito. Toda vez que eu olho para o meu mural dos sonhos, eu lembro aonde eu quero estar. Eu lembro aonde eu quero chegar. Eu lembro o que eu preciso fazer, o que eu preciso ser. Entende? Se realmente for o mais profundo desejo do seu coração, a visão tem o poder de fazer arder seu coração diante daquele sonho. E assim passa a vencer todos os sabotadores da sua jornada até lá. A visão faz você dizer não para os velhos erros,
se arrepender e pedir perdão, buscar novos conhecimentos, ensina-o a ser mais humilde e a pedir ajuda quando não conseguir mais sozinho. Abre seu coração para Deus e o torna resiliente e obstinado diante dos desafios que precisam ser vencidos. A visão positiva do futuro é a vacina contra a procrastinação, o medo e os comportamentos de autossabotagem. Como eu vou vencer a procrastinação? Como eu vou vencer a autossabotagem se eu não vejo para onde eu tô indo? Eu preciso ver para onde eu tô indo. E a fé, muitas vezes, ela não é clara. Ela sabe que Deus é poderoso, ela sabe que Deus é capaz, Deus trabalha com milagre. Se não for um milagre, eu já falei para o Senhor, Deus, se não for para viver um milagre, eu nem quero. Mas para viver um milagre, eu preciso viver por fé. O milagre só acontece através da fé, gente. E para viver na fé, eu preciso ter visão daquilo que eu não vejo. Se eu não vejo, eu preciso desenhar para cada dia. E eu, gente, eu só preciso desenhar porque a minha mente me sabota. Só para ajudar a minha mente. Porque o meu espírito, ele sabe. O meu espírito tá ali, ligado com Deus. Diariamente eu tô buscando, diariamente eu tô orando, diariamente eu tô servindo, entrando ali na direção, ok. Mas e minha mente? E a sua mente? A intenção desse devocional é a plenitude, é o equilíbrio entre espírito, alma e corpo, que é a mente. E a mente. Então, essas ferramentas que a gente tem de mural dos sonhos, caderno, de escrever, é para nossa mente. Vamos ajudar a nossa mente a decidir, a não se auto-sabotar, a parar de procrastinar. São todas ferramentas que nós podemos fazer diariamente para mostrar para porque se a sua mente vê, ela eu sei onde eu quero chegar. Não, eu vou decidir que eu não vou procrastinar. Não, para eu ter esse corpo dos sonhos, para eu ter esse shape, você acha que é comendo brigadeiro? Não, olha lá. O que eu preciso fazer? Preciso fazer minha dieta, ir pra academia, cuidar da minha alimentação. Isso daí vai influenciar no quê? No marido dos sonhos, porque eu sei que o meu marido dos sonhos, ele é visual. Ele vai me ver primeiro. Entendi. Gente, é racional, isso é lógica, isso é óbvio. Entende? E a sua mente, ela não trabalha no racional. A nossa mente foi ensinada a viver no emocional. O emocional, o que é? O príncipe encantado vai bater na minha porta. Eu vou comer pra preencher essas emoções que tá aqui, esse espírito de rejeição que eu tenho, sabe? Porque eu fui vitimizada, sabe? Eu fui rejeitada quando eu era criança. E não, eu não tô me vitimizando, gente. Eu só tô falando aqui, entendeu? Eu só tô relatando o que eu passei. Então, eu não tenho atenção de ninguém. Então, eu vou preencher isso comendo. Eu vou preencher isso comprando. Eu vou preencher esse vazio aqui de todas as formas que minha alma fica satisfeita. É assim que a nossa mente aprendeu, sempre aprendeu, a agir com a emoção. Agora, se a gente trazer a razão, peraí, eu quero ter um shape? Não, cara, não é sentada no sofá que eu vou conseguir. Eu tenho que malhar, eu tenho que fazer uma dieta, eu tenho que fazer qualquer coisa, menos ficar parada. Eu tenho que entender que o meu corpo trabalha com gasto de caloria e o que eu como, o que eu insiro de caloria no meu corpo. É menos e mais, é conta de básica, mais e menos. Racional, meu povo. Aí você junta esse racional com a sua fé. Meu Deus do céu. Aí você vai além daquilo que você pode imaginar. Aí você vai estourar, entendeu? Como dizia... Quem dizia isso? Estourar no norte. Tinha essa gíria, que eu não sei quem falava, mas estourar no norte. Sua felicidade, prosperidade e suas realizações interferem na vida de muito mais pessoas do que você pode imaginar. Quando você tem uma visão positiva do futuro, isso traz felicidade, você realiza sonhos, e automaticamente realizando sonhos, você vai impactar vidas. Porque lembre-se, não é só sobre você. Deus não realiza um sonho, um desejo do seu coração para ficar em você. É sempre para transbordar, é sempre para impactar vidas. Lembre-se que fomos feitos, isso daqui é muito poderoso, gente, eu vou ler até devagar. Lembre-se que fomos feitos para sermos luz no mundo e sal da terra. O sal é o tempero. É o tempero. Só que
para iluminarmos o caminho das outras pessoas e darmos o sabor à vida delas, precisamos estar com as lamparinas acesas. Não pode faltar azeite. Ou seja, precisamos ser cheios de luz, de fogo, de combustível e de verdade. Primeiro em nós, depois no próximo. Ou seja, primeiro nós precisamos buscar a consistência, sermos fortes em Cristo, para depois transbordar. Ou seja, você só vai conquistar, você só vai alcançar quando você busca ao Senhor. Você está entendendo que tudo se resume em buscar ao Senhor? Em ser luz, em estar sempre com a sua lamparina acesa. Como que eu acendo a minha lamparina, gente? Como eu sou o sal da terra? Sendo o diferente, sendo a luz. O mundo já é treva, gente. O mundo já vive na escuridão. Nós somos a luz do mundo. A palavra fala que nós somos a luz no mundo. Nós somos o sal da terra. Que viemos para iluminar e dar o tempero. Sabe? Tempero. É sobre isso, gente. É sobre isso, visão de futuro. Depois que você tem essa consciência de buscar ao Senhor, de nunca deixar faltar azeite. O azeite naquela época que mantinha as lamparinas acesas, entende? Que fazia as lamparinas ficarem acesas, né? E hoje a gente usa o azeite para ungir também, né? Ou seja, para sempre sermos luz, nunca deixarmos de ser luz. Depois que eu tenho essa consciência de que eu preciso ser para ter, a visão do meu futuro fica muito mais fácil. Entende? Gente, para finalizar, o devocional ele nos convida a escrevermos a visão do nosso futuro. Mas, gente, não se limita. Vocês têm que ter na ideia de vocês de que Deus é um Deus das impossibilidades. Ele é infinitamente mais. Ele é um Deus do impossível, sabe? Ele te convida hoje a enxergar além daquilo que você possa ver. Então hoje eu convido vocês a colocar no papel a visão positiva e extraordinária. Extraordinária é extra, é além, sabe assim, daquilo que sabe, o que você sonha. Coloca intensidade nisso 10 vezes mais. Coloca. Porque o seu Deus é um Deus do impossível. E às vezes você é tão limitado no que você sonha, que Deus fala assim, nossa, só isso, gente. Ele não acha que eu sou. Quem que ele acha que eu sou? De realizar isso? Mas daí não é nem a unha do dedinho do pé do Senhor. Entendeu? Então, hoje eu convido você a ter uma visão positiva, mas extraordinária, de todas as áreas da sua vida. Coloque no papel. O casamento dos sonhos. Como será o seu casamento? Escreva no detalhes. Lua de mel. O que vai ter no seu casamento? Sabe? É festa? É na onde? É no salão? É na fazenda? É na praia? Detalha. Como seu marido dos sonhos, seu futuro marido vai ser? Não se contente em só ser homem, não, gente. Isso é que o mundo prega. Isso é que a nossa realidade, ela faz você acreditar. Que não existem mais homens bons, que quem casou, quem não casou. O seu Deus é um Deus de infinitamente mais. Não acredite na narrativa do mundo. Lembre-se, qual é a sua narrativa? Construa a sua narrativa agora. E além da sua narrativa, a sua visão. Coloque no papel aquilo que você o seu sonho mais íntimo, sabe assim? Não importa aonde você vive, não importa o que você tá vendo, o que você tá vivendo, não importa a sua realidade. Se Deus te deu a capacidade de sonhar, é porque Ele vai te dar os meios para realizar. Quando o Senhor falou para Abacuque, coloque em tabuinhas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ou seja, tudo tem um tempo para acontecer.
Ela fala do fim, ou seja, ela fala onde você quer estar, ela fala onde você quer chegar, ela fala o que você quer ser. E não falhará. Porque quando você tem fé, você move montanhas, você vive no extraordinário. Ainda que demore, vai acontecer. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Certa, gente, Deus falando, Deus te dando a certeza. Se Deus te dando a certeza, por que você duvida? Ô, gente, por quê? É porque você vê a circunstância. É porque você vive da sua visão. A nossa visão é limitada. A nossa visão é escassa. Entende? Então, se Deus está falando, coloque no papel, escreve, porque tem um tempo determinado para todas as coisas, mas nunca deixe de sonhar. Então, você vai colocar no papel como serão seus filhos, como eles serão com Deus, cenas que você deseja viver com eles, viagens, momentos em família, saúde, como será sua alimentação. Como é o seu corpo dos sonhos? Sua disposição? Lazer. Quais atividades você deseja viver com as pessoas que ama nos seus momentos de lazer? Você quer viajar? Você quer fazer uma corrida? Detalhe, como será seu final de semana? Com a família, na casa nova? Como será sua casa? Como que é a casa dos sonhos que você almeja? Coloque cada área. Profissional. Qual o seu projeto profissional mais ousado? O que você deseja viver de reconhecimento e resultados na área profissional? Financeiro, seja específico. Quanto quer ganhar por mês? Qual será o balanço patrimonial da sua família? Qual o valor aplicado todo mês? Quanto você deseja doar para abençoar outras vidas? Gente, a gente nunca teve essa cultura. Essa é a verdade. Eu nunca aprendi a doar. Eu nunca aprendi a doar aquilo que eu tenho. A entender que Deus me deu saúde para conquistar. A graça, lembra da graça? A graça do Senhor está sobre a minha vida. O favor do Senhor está sobre a minha vida para eu conquistar, para eu fechar um negócio, para eu ser o diferente. O sal, sabe o sal? O Senhor colocou um sal especial. Não é esse sal que incha, não, gente. É um sal rosa, sabe assim? É um sal que traz saúde, é um sal diferente. Para que você não use os seus recursos para abençoar. Sabe? Tem essa meta, tem essa concepção de que você pode ajudar o seu próximo. Emocional, como serão as suas emoções? Como são as suas emoções e como elas estão e como você quer ser? Sua alegria, seu entusiasmo de vida? Ou você quer viver só reclamando? Você acha que, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Sua disposição, sua sabedoria no agir. Descreva exatamente como você será nas suas emoções. Eu vou ter inteligência emocional, eu vou saber agir. Eu vou ouvir mais e falar menos. Eu vou falar, só vai sair da minha boca palavras de sabedoria. Eu vou ser rápida em me consertar, sabe? Eu vou ser tardia em irar e rápida em me consertar. Escreva, detalha. Espiritual. Sem dúvida, a base forte para a sua visão positiva de futuro é a sua conexão com Deus. Isso eu já falei. Que, resumindo tudo, não adiantaria eu ter uma visão... eu posso até ter, entenda, gente. Muitas pessoas, elas conquistam as coisas, elas dizem que é a lei da atração, né? Quando eu penso, eu me coloco ali na conexão, na frequência, isso tudo acontece, porque é lei divina isso, é lei universal, era a palavra que eu queria. São leis universais isso. Deus criou, quando você se conecta na frequência certa, você consegue, você conquista. Porém, quando você coloca o Senhor no centro, na base, é para sempre, dura para sempre. E ainda você conta com os pensamentos dele.
que são bons, perfeitos e agradáveis. Não é pelo seu ego, não é pela sua cabeça, porque nossa mente, ela é falha, né? Nossa mente é enganosa, nosso coração é enganoso, né, gente? A palavra fala que o coração do homem é enganoso. Então, sem Deus na base, pode não durar. Pode não dura. Não é uma base sólida, concreta. Construa sua visão com clareza. Escreva quanto tempo de oração e leitura da Bíblia todos os dias você fará. Até nisso, quanto tempo eu vou disponibilizar para Deus? Quanto tempo vai ser a minha conversa diária com Deus? Bens materiais, coloque a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a viagem dos sonhos, o avião dos sonhos. Gente, não se limita. Não importa o que seja, desde que seja algo que você deseja ter e que de fato o ter não roube o seu coração de Deus. É importante a compreensão de que todas as coisas, que as coisas são apenas coisas e que podemos tê-la para usufruirmos dela e não para sermos reféns dela, ok? É sobre isso. Não é para você, entende? Mas é que o importante é a compreensão de que coisas são apenas coisas e que podemos tê-las para usufruir apenas, para desfrutar e não para sermos reféns. Por isso que Deus, por isso que quando nós somos capazes de ter uma visão além daquilo que nós estamos vendo, que é usar a nossa fé, nós colocamos Deus. E quando nós colocamos Deus na base, na estrutura, nós sabemos que tudo vem dele e tudo é para ele. Por isso que nós não nos tornamos reféns. Porque nós temos a ciência de que se não fosse por ele, se não fosse ele, nada nós teríamos, nada nós faríamos, nada nós podíamos. Entende, gente? Então, por isso que Deus, ele nos dá essa capacidade de sonhar. Mas com ele. Ok? A partir de hoje, gente, não limita a sua visão. Entenda ao Deus a quem você serve, a quem você crê. Realmente, indo além do que limita a nossa visão. Escreva. Coloque no papel cada sonho, cada detalhe. Detalha, construa a sua visão com clareza. Se for necessário, coloque no mural. Coloque o mural dos sonhos. Ok? Ai, gente, vamos finalizar com a oração? Meu Senhor e Pai, que privilégio aprender com a Tua palavra todos os dias e receber a Tua direção para a minha vida. A Tua palavra é viva e luz para o meu caminho. Eu clamo a Ti, Senhor, que a visão positiva que eu escrevi e vou escrever agora sobre a minha vida seja 100% alinhada com os Teus planos para mim. Não me deixe, Senhor, desviar nem para a direita, nem para a esquerda da Tua vontade para a minha vida. Espírito Santo de Deus, guia minha mente e o meu coração todos os dias da minha vida e me conduz na direção de cada visão positiva para o meu futuro. Que eu possa, por meio da renovação da minha mente, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim todos os dias. Te amo, Jesus! Em nome de Jesus, amém. Seja intencional com a sua fé. Seja constante com a sua fé. Não confie somente na tua mente, porque a tua mente te sabota todos os dias. Crie ferramentas em que todos os dias você mostre para tua mente. Tá vendo porque eu vou crer? Tá vendo porque eu vou viver todos os dias esses planos? Ó, esse sonho, essa casa, essa viagem. Eu vou viver esse relacionamento. Eu vou estar nessa casa dos sonhos. Mostre a sua mente o tamanho do seu Deus. Ok? Um beijo, gente. Fica com Deus, tá? E até amanhã com mais uma lição. Tá acabando, hein? Tá acabando. Um beijo. Ótima semana, ótima segunda-feira. A semana só está começando. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.